Como vocês sabem, tenho feito uma série de vídeos específicos sobre terapia de exposição com realidade virtual por perturbação ou por circunstância fóbica. Já fiz sobre aerofobia, já fiz sobre falar em público, já fiz sobre uma série de circunstâncias e hoje escolhi fazer sobre claustrofobia. A claustrofobia é uma condição em que a pessoa sofre imenso de se sentir num espaço confinado ou fechado, e essa sensação de aprisionamento causa então esse sofrimento muito significativo que leva a pessoa a evitar esse tipo de circunstância. Ela pode ocorrer como uma fobia específica, ou seja, de uma maneira relativamente isolada ou relativamente circunscrita a um determinado problema, ou pode acontecer no âmbito de uma outra perturbação mental, por exemplo, o caso da perturbação de pânico, em que existem sintomas mais amplos, mais vastos do que só este tipo de circunstância específica, mas em que este tipo de circunstância específica desempenha um papel importante ou contribui fortemente para o prejuízo na vida da pessoa. Como vos tenho dito, e sem querer ser demasiado repetitivo, porque isto já foi dito em vídeos anteriores, lembrar-vos só que, de facto, nós, psicólogos clínicos, temos uma dificuldade em expor a pessoa à situação temida, porque não é prático, porque não é possível, porque não é repetível, porque as circunstâncias ótimas em que queremos a exposição não é passível de ser reproduzida, e então a realidade virtual responde a essa dificuldade. E responde de uma maneira bastante efetiva, com um grau de presença, de imersão, de nos sentirmos na situação bastante interessante, mas sempre com aquela segurança de que é possível parar, de que podemos ir gradativamente, ou seja, com uma sensação de que é possível fazê-lo de uma maneira intermédia e que não gera a ansiedade tão intensa como a situação in vivo, como a situação real. Portanto, a terapia de exposição com realidade virtual é uma ferramenta tecnológica, mas obviamente que o foco é clínico, está adstrita à questão clínica, não é uma ferramenta tecnológica per si, é uma ferramenta com o objetivo claro de tratarmos um problema de saúde mental. Então, os sítios ou os locais em que é possível abordar ou defrontar os medos em conjunto com a pessoa. Estamos a falar, por exemplo, espaços do cotidiano ou urbanos, como é o caso dos elevadores, por exemplo, é o caso dos túneis, é o caso de transportes públicos, como o metropolitano, etc. É o caso também de outros transportes como os aviões, o interior dos aviões. E também, por exemplo, algo que é pouco falado, mas que é passível de ser tratado ou ajudar a pessoa neste tipo de circunstância, que são os espaços médicos, por exemplo, fazer uma ressonância magnética ou uma tomografia. Esse tipo de circunstância pode e é reproduzida através da realidade virtual, ajudando a pessoa a conseguir ultrapassar esta dificuldade. Às vezes esses exames são muito precisos, os médicos têm muito interesse e necessitam perceber o resultado desse tipo de exames, e a pessoa não os faz por medo de ir à circunstância, por medo de fazer esse tal tipo de exames, como a tomografia ou a ressonância magnética. E este tipo de técnica permite treinar a pessoa bastante bem treinada antes de fazer o exame. Portanto, obviamente que durante o procedimento é feita uma gestão da ativação fisiológica através da construção de uma hierarquia dos medos, e depois a ideia é que o paciente vá tolerando cada vez mais a situação ou o tipo de situação em si, ou vá progredindo nessa espécie de hierarquia do medo, e que isso vá provocando, por um lado, habituação, ou seja, diminuição da hiperativação do sistema nervoso, e que vá provocando também uma reinterpretação daquilo que antes parecia à pessoa que era uma coisa muito difícil ou insuportável, que haja uma interpretação mais racional, mais proporcional àquilo que é a situação, e que essa correção, digamos assim, na forma de pensar e de sentir, vá sendo feita aos poucos. Portanto, gostava só de vos dizer que, mais uma vez, deixarei na descrição o link para a página específica onde tem toda a informação sobre a terapia de exposição com realidade virtual, e se quiserem visitar, lá podem encontrar toda essa informação, ok? Se quiserem ou precisarem falar comigo, ou se
preferirem, podem escrever diretamente nos comentários ou então enviar mensagem através do website que ficará então na descrição. Obrigado.